Olá, eu sou a Renata Guiral, eu sou nutricionista do Centro Especializado em Fibrose Cística da Unicamp. Esse é mais um de uma série de vídeos que traz o conteúdo das diretrizes brasileiras de nutrição em fibrose cística. Hoje participam aqui comigo a Lenícia Neri, que é nutricionista, mestre e doutora pela USP. Trabalhou 14 anos no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas de São Paulo, no ambulatório de fibrose cística, e atualmente é pesquisadora na Universidade de Pavia, na Itália, e é a coordenadora das diretrizes de nutrição em fibrose cística. Também está aqui comigo a Luana Arpini, que é nutricionista do ambulatório de especialidades do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, mestre em saúde coletiva pela UFES, doutoranda em saúde pública e meio ambiente pela Fiocruz e professora de residência em saúde. Bem-vindas! E vamos começar aqui com algumas perguntas e contar com a expertise das meninas para responder para a gente. Bom, primeira pergunta vai para a Lenícia. Existem, Lenícia, implicações, especificamente para quem tem fibrose cística, durante gestação e lactação? Ok, obrigada, Renata, pelo convite de participar dessa gravação, é sempre uma grande alegria. Sim, a gestação é um momento de muito cuidado com a mulher que tem fibrose cística, que é portadora da fibrose cística, especialmente ao aporte calórico, né? Ela vai ter essa necessidade de um acréscimo de 200 a 300 calorias por dia desde o início da gestação, ao contrário do que acontece na gestação normal, que o acréscimo é só depois do segundo trimestre. Outra coisa que é muito importante prestar atenção é aquelas gestantes que têm a fibrose cística e que têm uma má absorção pancreática. Então, aquelas que já têm um problema de insuficiência pancreática com dificuldade de ganho de peso, dificuldade de controle do MC dentro da faixa de normalidade, ela provavelmente vai precisar ainda mais calorias e proteínas. Uma coisa interessante no que diz respeito às vitaminas, principalmente a vitamina A, porque o excesso é teratogênico e a falta também. Então tem que ser feito um controle na suplementação. Em geral, 18.000 unidades internacionais é suficiente, mas é sempre importante fazer a monitoração através de exames, tanto pré-concepção e durante ao longo de toda a gestação. A vitamina D também costuma ser suplementada, mas em geral a vitamina D ela já é bem monitorada, o pessoal já se preocupa bastante. As outras vitaminas, outros minerais, seguem normalmente com uma gestação normal, tá? Só as vitaminas realmente lipossolúveis que a gente tem um cuidado maior e o aporte de proteína e energia. Mas basicamente isso. E aí é o nosso grande desafio, né, de conseguir que as pacientes alcancem esse aporte, né? Fora da gestação, muitas vezes já é um desafio. Durante a gestação, né, esse desafio às vezes aumenta um pouquinho e aí a importância de todo esse cuidado também, né? Muito bem. Bom, agora, né, queria a participação da Luana para falar um pouquinho para a gente sobre as orientações nutricionais, né, o que a gente tem de recomendação nutricional em relação ao diabetes relacionado à fibrose cística. Olá, Renata, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Primeiro eu quero destacar, né, que a diabetes relacionada à fibrose cística, ela é uma doença específica, né, na fibrose cística, né, com uma fisiopatogenia bem diferente dos outros tipos de diabetes, né, como diabetes tipo 1 e 2, ou até mesmo diabetes gestacional, porque ela ocorre nos pacientes com fibrose cística por meio de dois mecanismos, né. Então, primeiro por um mecanismo, né, uma menor produção e disponibilidade de insulina, que ocorre devido ao processo inflamatório, né, de destruição dessas células do pâncreas associadas a secreções espessas acumuladas nos ductos, e que também levam à obstrução, né, desses ductos. E o segundo mecanismo é que essa insulina, ela tem a sua função comprometida, né, devido ao uso frequente de corticoide que esses pacientes fazem, né, nos processos inflamatórios, nas exacerbações, o que faz com que essa insulina não seja capaz de possibilitar essa entrada da glicose na célula. Então, entendendo esses mecanismos, a gente pode caminhar para perceber que o único tratamento, né, na diabetes relacionada à fibrose cística é a insulinoterapia. Então, fazer o uso dessa insulina, né, com acompanhamento de um endócrino que entenda sobre as particularidades da diabetes relacionada à fibrose cística, né? Então, a gente tem uma estimativa de que cerca de 20% dos adolescentes e 40% a 50% dos adultos com fibrose cística vão desenvolver diabetes relacionada à fibrose cística, e a gente precisa estar atento a isso.
O que não quer dizer que a nutrição não tenha papel nenhum, apesar de o tratamento ser insulinoterapia, né? Porque a gente precisa pensar num tratamento como um todo adequado para manter esses níveis glicêmicos mais próximos do normal e evitar as complicações dos rins, olhos, né, nervos, proliferação bacteriana por hiperglicemia nos pulmões. Então, é muito importante também que esse paciente faça o monitoramento e que a dieta venha ajudar no controle glicêmico. Então, apesar de não haver nenhuma indicação de restrição de carboidrato para esses pacientes, né, tanto com diabetes relacionada à fibrose cística como intolerância à glicose, devido à necessidade de se manter esse aporte calórico, que costuma ser aumentado, né, costuma ser um desafio, e também não há recomendação de restrição de gordura, de sal, de calorias, né, devido ao comprometimento da absorção que eles apresentam. Apesar disso, a gente precisa aconselhar esses pacientes a fazer uma escolha adequada dos carboidratos, né, preferindo os carboidratos complexos, com baixa carga glicêmica, para um consumo habitual, né, evitando, então, a ingestão rotineira de açúcares simples, a sacarose de adição, e para aqueles pacientes que precisam fazer uso de suplementações, né, suplementações hipercalóricas, nutricionalmente completas, a gente tem uma preferência por suplementações que são isentas de sacarose, né? Então, a alimentação no diabetes relacionada à fibrose cística, ela deve ser mantida uma alimentação saudável, equilibrada, hiperproteica, hipercalórica, normoglicídica e com uma quantidade um pouco a mais de sal, né? Além disso, é importante que essa alimentação seja em blocos para possibilitar um melhor controle glicêmico com o uso da insulina. E uma outra estratégia interessante, Renata, é a estratégia de contagem de carboidratos, que é uma ferramenta para o controle glicêmico, né, de acordo com a variação e na gestão de carboidratos, né, mas que o paciente ele precisa ter um conhecimento de rótulos, né, da quantidade de carboidrato dos alimentos, né, e aí aqui eu até cito o manual, né, que foi desenvolvido pela equipe de vocês, da Unicamp, que é um manual muito bacana sobre diabetes relacionada à fibrose cística, e que foi desenvolvido exatamente para o paciente, para os seus familiares, né, e que fala sobre todo esse diagnóstico, esse tratamento, e que eu acho que é muito importante também os profissionais de saúde conhecerem. Ele está disponível em PDF, tanto no Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, né, no site da própria Unicamp, e também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, vale a pena a gente se informar melhor, porque realmente é uma patologia única, né? É diferente dos outros tipos de diabetes. Isso, não, perfeito. E é uma dúvida que acontece com bastante frequência, né, entre os pacientes, porque, inclusive, quase todo mundo conhece alguém que tenha diabetes, né, um amigo, um familiar, e já faz a comparação, aí às vezes já tenta seguir mais ou menos as mesmas recomendações que essas outras pessoas seguem, e a gente sabe que tem um mecanismo, né, bastante diferente aí. Muito obrigada aí, perfeito. Vamos falar um pouquinho de prática esportiva na fibrose cística. E aí eu queria, né, pedir a ajuda da Lenícia para falar um pouquinho pra gente se em relação à nutrição existem algumas recomendações específicas para esse perfil aí dos pacientes. Essa pergunta também é recorrente, Renata, é muito interessante, porque hoje nós sabemos que a prática esportiva e a mesma prática de atividades físicas, de exercícios, ela é fundamental no tratamento da fibrose cística. Então, ela tem que ser incentivada e tem que ser apoiada por toda a equipe multidisciplinar. E aí vem aquela dúvida aí do medo, né? Principalmente o medo dos pais, medo de quem convive com o paciente portador de fibrose cística. E aí? Mas a alimentação, o que muda? Não temos ainda, infelizmente, artigos que dão essa resposta pronta com guias e guidelines, recomendações específicas para a população com fibrose cística. Em geral, nós recomendamos seguir as mesmas recomendações de populações de atletas em geral, né? Então, a parte de nutrição esportiva vai adaptada ao tipo de esporte, a intensidade do esporte, horário do esporte, o que comer antes, durante e depois, vai como a comunidade esportiva de um modo geral. Uma atenção especial tem que ser dada para que a quantidade de energia consumida, de calorias, seja suficiente para que esse paciente continue sua vida normal, sua vida cotidiana, com esse aporte a mais pelo desgaste, pelo gasto calórico do exercício. Além disso,
principalmente no Brasil, né, reposição hídrica e de eletrólitos é fundamental para evitar hiponatremia. Então tem que ter uma atenção especial à hidratação desse paciente, dessa pessoa que tem fibrose cística, que vai praticar uma atividade física com maior intensidade, e a reposição não só de água, mas também de sódio e de todos os eletrólitos ali vinculados. Então acho que é importante um acompanhamento. Aliás, o acompanhamento nutricional é sempre importante para os portadores de fibrose cística, mas nesse caso, individualizar ainda mais o tratamento é essencial. Com certeza. E aí eu, inclusive, já vou fazer o link com a próxima pergunta para a Luana, porque a gente sabe que a obesidade vem aumentando, né, dentre os pacientes aí com fibrose cística. A atividade física, inclusive, para alguns deles pode ser uma ferramenta não só para trabalhar a condição pulmonar, mas também para melhorar a composição corporal, né, manter a composição corporal aí saudável. E aí eu queria saber da Luana, né, que implicações a gente tem, que recomendações nutricionais a gente tem em relação à obesidade para os pacientes aí, para as pessoas portadoras de fibrose cística. Certo, Renata. A obesidade, antigamente, ela não era preocupante na fibrose cística, né? A gente se ouvia muito falar de desnutrição e hoje a gente já vê um outro cenário, né? Os pacientes têm vivido mais anos e têm novos tratamentos e, assim, a obesidade se tornou também um grande problema para a gente orientar, né, esses pacientes e evitar, né? Os estudos evidenciam que as crianças e os adultos com melhor índice de massa corporal e maior massa muscular apresentam melhor função pulmonar e sobrevida. E aí, quando a gente fala de um melhor índice de massa corporal, a gente não está falando de um maior índice de massa corporal, né? Então, a gente está falando que existe um limite. Então, nós não podemos só interpretar, né, que esse IMC seja uma forma correta de avaliação, né? Como você mesmo disse, a gente precisa pensar também na avaliação dessa composição corporal, né? Então, tanto a desnutrição como a obesidade são muito prejudiciais à fibrose cística, e a gente precisa trabalhar em prol de uma manutenção de um estado nutricional saudável, né? Especificamente a obesidade, as evidências mostram que existe uma piora da função pulmonar relacionada a esse excesso de adiposidade, né? E precisa ser acompanhada e tratada. Então, aqui é importante destacar que esse monitoramento nutricional dos pacientes deve ser realizado, mas não só por meio de antropometria, né, Renata, que geralmente é peso, estatura e os índices referentes à idade, né? Também a clínica, a bioquímica, mas também a avaliação da composição corporal, né, que é de suma importância, e recomenda-se que sempre que possível seja utilizada a densitometria óssea e a bioimpedância elétrica, né? E um exemplo disso no nosso centro de referência no Espírito Santo, a avaliação corporal ela já é realizada por meio da bioimpedância tetrapolar desde 2016, e a gente consegue observar que tem 2 pacientes com IMC alto, né, que teoricamente seriam obesos, mas que é porque a massa magra deles é muito alta, enquanto que a massa adiposa deles é uma massa normal a baixa, né? Enquanto que a gente tem outros pacientes com IMC adequado, considerado eutróficos, mas que a massa magra é muito baixa. Então, essa avaliação da composição corporal, ela é muito importante, ela é fundamental, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os centros no Brasil, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com a avaliação da alimentação, né? E aqui também eu pontuo essa importância da fisioterapia, das atividades físicas, né, que sejam orientadas por profissionais capacitados, para que faça esse trabalho associado à alimentação, né? O estado nutricional, a gente sabe que ele adequado tem uma importante relação com o prognóstico da doença, né? E, portanto, essa obesidade, ela não é desejável, ela pode incorrer em doenças associadas, principalmente porque com o passar dos anos, né, esses pacientes envelhecendo, eles podem vir a ter doenças cardiovasculares, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Também podem ter esteatose hepática, né? Que está associada aí a esse IMC mais alto, né, na fibrose cística. Então, a gente tem que ter o cuidado também com todas essas repercussões. Então, não é interessante, né, que o paciente seja obeso, né, mas sim que ele não mantenha um estado nutricional adequado. E aí a classificação nutricional da obesidade na fibrose cística, né, considerando apenas o IMC,
segue o padrão de valores, né, de acordo com o percentil acima de 97, o Z-score acima de +2, né, para crianças e adolescentes, e o IMC maior do que 30 quilogramas por metro quadrado para os adultos, né? E eu chamo atenção para o fato de que a recomendação, né, dietética na fibrose cística é de requerimentos calóricos aumentados de 110 a 200% do VET para a idade e sexo, né, devido a esse aumento do gasto energético na doença e a má absorção que a maioria dos pacientes possuem. Mas com o tempo e de acordo com a condição clínica de cada paciente, existe o risco de desenvolver a obesidade. E aí, se o paciente mantém um padrão dietético hipercalórico, apesar de ter uma doença muito leve, né, sem muitas repercussões, ou dificuldade de ganho de peso e de manutenção de peso, ele pode vir a desenvolver obesidade. Além disso, os pacientes suficientes pancreáticos, né, que não têm maiores problemas com a absorção de nutrientes, principalmente com a absorção de gorduras, também podem vir a desenvolver essa obesidade. Uma outra condição clínica interessante é que os pacientes pós-transplante, eles fazem uso de corticoides, né, e aí isso tem um aumento de risco para a obesidade. E, além disso, eles também costumam retomar a ingestão alimentar e ter aí um aumento da ingestão calórica, né? E aí a gente tem que estar bastante atento para que esse paciente também não evolua para a obesidade. Aqueles pacientes também que estão há algum tempo já em uso de terapia gênica, a gente sabe que a terapia gênica vem aí tendo uma grande diferença no organismo dos pacientes, nas funções orgânicas, na redução das exacerbações, e com isso esses pacientes têm ganhado peso e muitas vezes, se eles mantêm uma dieta hipercalórica, como indicado anteriormente, eles vão evoluir para a obesidade, né? Um outro desafio na clínica que a gente observa com frequência são os pacientes que fazem uso crônico de suplementos nutricionais, né? Então, muitas vezes nem são suplementos prescritos pelos profissionais, mas são suplementos que a própria família adquire, seja por uma insegurança, né, de que o paciente tenha uma desnutrição, e aí sem perceber muitas vezes que essa criança já está desenvolvendo, né, um quadro de obesidade e continua com esses suplementos além da ingesta alimentar que já seria suficiente. Também tem aqueles casos, né, em que houve uma desnutrição grave, pregressa, com dificuldade persistente de ganho de peso, e às vezes é necessário uma implantação de gastrostomia, e aí essa família gera uma aflição tão grande que prefere ver o paciente obeso, né, fortinho, do que correr o risco de ele desnutrir. Então, mantém todas essas condutas de dieta hipercalórica. E aí a gente precisa ter uma conduta mais assertiva para poder conduzir essa família para que esse paciente consiga atingir um estado nutricional saudável, né? Então, portanto, é imprescindível que todos os pacientes sejam avaliados, sejam monitorados regularmente quanto ao estado nutricional e à ingestão alimentar, para que essa ingestão alimentar seja saudável, que mantenha uma boa qualidade de vida e sobrevida desse paciente, né? E aí essa alimentação balanceada, diversificada, deve ser seguida sem restrições extremas, né? Associada à atividade física, a mudanças de estilo de vida, que é o recomendado para o tratamento da obesidade na fibrose cística. Perfeito, sempre com a orientação individualizada, né? Não porque a gente tem aí como padrão a dieta hipercalórica, que ela será necessária para todos os pacientes ou em todas as fases da vida, né? Perfeito. E agora, né, uma questão aí bastante que não só os pacientes demonstram bastante interesse, mas os profissionais também, que é a respeito da utilização dos probióticos para os pacientes com fibrose cística, né? E aí a Lenícia tem uma bagagenzinha aí para falar um pouquinho disso pra gente, né? Queria saber de você, Lenícia, o que a gente tem de recomendação, existem evidências, tem segurança, né, em relação ao uso dos probióticos na fibrose cística? Eu adoro esse tema, Renata, inclusive foi o tema do meu mestrado, então é uma área que eu gosto bastante de estudar. Tem um futuro promissor, eu acho que o uso de probióticos na fibrose cística, tem muitos artigos que mostram que reduz a inflamação intestinal, que diminui as exacerbações pulmonares e que pode melhorar a qualidade de vida.
No entanto, a gente ainda não tem evidência científica suficiente para recomendar o uso de probióticos, porque nós não sabemos qual é o tipo de cepa, ou seja, qual é o tipo de bactéria que traz melhor resultado na fibrose cística, qual a quantidade, se existe uma diferença até na quantidade em pediatria para os pacientes adultos e a duração do tratamento. Será que isso tem que ser feito para sempre e vai ter que tomar como um suplemento de rotina ou não? É só no período da infância a gente consegue colonizar e melhorar a microbiota? Então, existem muitas dúvidas, mas é um caminho promissor para o futuro. Agora, o que a gente sabe é que, em termos de risco-benefício, não é recomendado usar probióticos após transplante pulmonar. Então, após o transplante pulmonar, o risco é maior de translocação bacteriana. Então, nesse caso, a gente prefere ficar até 1 ano após o transplante pulmonar sem uso de probióticos, que daí o risco ele é maior que o benefício do uso de probióticos. E muita discussão se tem se seria um suplemento a mais, se isso traria realmente um benefício que aumenta mais um comprimidinho, um suplemento, uma coisa na rotina da pessoa com fibrose cística. E essa é uma dúvida que ficará aí para os próximos estudos, vamos ver. Mas o futuro deles é promissor, eu sou otimista. Não, e eu acho que cada vez a gente tem, né, desenvolvido aí mais informação sobre o uso de probióticos para diversos cenários, né, não só pensando a fibrose cística. Então, acredito que a gente vai conseguir evoluir nisso dentro da fibrose cística também, sempre com essa cautela de entender a melhor forma, de entender a segurança, de entender a eficácia, porque o que a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo um uso meio empírico, né, e que pensando, às vezes, que mal não vai fazer e talvez não seja bem assim. Então, é um cuidado aí que é bastante importante. Eu também sou muito otimista, tenho muito interesse nesse assunto e fico ali atenta, né, à evolução das pesquisas, mas por hora é o que a gente consegue fazer, né, ficar atento e estudar. Bom, e, obviamente, que probiótico não diz respeito só à saúde intestinal, mas a próxima pergunta, né, tem um link aí em relação a isso, que é sobre constipação, que é uma situação aí um pouco mais frequente nas pessoas com fibrose cística do que na população em geral. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Luana sobre, né, alguma orientação, se existe orientação diferente para quem tem fibrose cística e constipação em relação às orientações aí para a população de um modo geral. Pois é, então, Renata, como na fibrose cística, né, tudo é muito diferente, né, a constipação também é diferente, né, porque ocorre um desequilíbrio hidroeletrolítico e isso impacta na hidratação, na secreção de fluidos do organismo, né, que é associada também a essa desmotilidade intestinal que os pacientes apresentam, essa má absorção de nutrientes, uma série de fatores inflamatórios, então faz com que a constipação intestinal na fibrose cística seja comum. E ela deve ser tratada o mais precoce possível, porque eles possuem um risco de ter uma impactação fecal, né, desenvolver síndrome de obstrução intestinal distal e que pode evoluir para uma necessidade de intervenção cirúrgica, né? Então, nesse sentido, a recomendação de uma alimentação balanceada, com quantidade recomendada de fibras, atividade física, ingestão hídrica adequada, devem ser sempre indicados, mas podem não ser suficientes, né, para a resolutividade dessa constipação na fibrose cística, né? Então, com isso, para além dessa rotina padrão que a gente já orienta na constipação na fibrose cística, a gente deve ter o tratamento com manejo médico especializado, né, com uso de laxantes, em alguns casos até com procedimentos invasivos, né, como lavagem intestinal, pode ser indicado, né? Então, portanto, a partir do momento que foi diagnosticada essa constipação na fibrose cística, não há um tratamento nutricional específico, né? A gente vai ter uma abordagem conservadora, né, para que esse paciente mantenha uma saúde intestinal mais saudável possível, mas a gente não tem como falar que com a alimentação a gente vai resolver essa constipação, né? Inclusive, eu destaco aqui também que ainda não há uma recomendação específica para a ingestão de fibras para pacientes com fibrose cística, então a gente acaba utilizando a recomendação que a ingestão de fibras, né, seja de acordo com o indicado aí pelas DRIs, né, para faixa etária, para sexo, né, então adequando aí uma dieta equilibrada e balanceada.
Perfeito, o que já é um desafio como um todo, né? Porque a gente sabe que as fibras estão ali nos vegetais, nos integrais, principalmente, né? E que muitas vezes os próprios familiares não fazem o consumo suficiente desses alimentos e, né, talvez os nossos pacientes também não, né? É um desafio aí. Eu sempre penso que segue a nossa eterna batalha pela educação em saúde, pela educação nutricional, né? Todos os aspectos que a gente falou aqui acabam evoluindo melhor quando a gente trabalha a autonomia do paciente, a educação do paciente em relação a esses aspectos, para a gente tentar uma adesão um pouquinho melhor, né? Aí em relação a todas as possibilidades de tratamento. Bom, eu queria agradecer então a Lenice aqui pela participação, obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra discutir sobre nutrição e fibrose cística, é sempre muito prazeroso ajudar todos aí nesse processo da evolução da ciência na nutrição e fibrose cística. É isso aí. E agradecer então também a Luana aqui pela participação. Obrigada pelo convite, Renata, é um prazer, foi muito gostoso estar aqui, né, conversando um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante, assim, que eu estudo bastante e que a gente precisa conversar cada vez mais, né, para ajudar os nossos pacientes a melhorarem cada vez mais aí esse estado nutricional, esses hábitos alimentares, essas intervenções serem mais assertivas. Isso aí. Bom, e agradeço também quem acompanhou o vídeo aqui com a gente e já deixo o convite para você acessar os outros conteúdos, os outros vídeos que trazem as informações sobre as diretrizes brasileiras de fibrose cística. Muito obrigada, um abraço.